Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. E neste vídeo eu vou responder às alegações de uma jovem influenciadora digital chamada Heloísa Karen, que é da Rede Vizinha. Ela fez um vídeo curto atacando alguns pontos da Igreja Católica. E esses pontos são pontos equivocados. Eu não vou dizer que a moça mentiu, porque eu não sei qual a intenção dela dentro da sua consciência. Então eu vou acreditar apenas que ela esteja equivocada quando ela vai tratar de um assunto que ela não tem competência para falar, tá? Então não vou atacar a moça, vou atacar apenas os seus argumentos. Porque acredito que ela esteja de boa fé. Eu espero que ela esteja de boa fé. E se alguém a conhecer, manda o meu vídeo para ela, tá? Ela acertou dois pontos, pelo menos, dos pontos que eu peguei. Mas nos outros ela errou feio, tá? Errou muito feio. Bom, então, vamos ouvi-la. Jesus criou uma igreja e não foi a católica. Não, os pais da igreja não eram católicos apostólicos romanos. Muito bem, aqui ela pontuou muito bem. Os padres da igreja não eram católicos romanos, tá? A Igreja Católica Romana ela é um desenvolvimento tardio da Igreja Ortodoxa. Que a Igreja Católica Romana, quer gostem os católicos romanos, quer não gostem, a Igreja Católica Romana acabou sendo um desenvolvimento da Igreja Ortodoxa. Ela era ortodoxa, tinha a mesma doutrina que a Igreja Ortodoxa, cria da mesma forma que a Igreja Ortodoxa, mas a partir de Agostinho começou a ter algumas crenças que a Igreja Antiga, que é a Igreja Ortodoxa, nunca teve. Transformar doutrinas errôneas em dogmas. Por exemplo, a questão do pecado original. A Igreja Ortodoxa não crê no pecado original, ela crê no pecado ancestral. Qual a diferença entre pecado ancestral e original? O original diz que o ser humano se torna uma criatura depravada e que nós herdamos a culpa de Adão. O pecado ancestral não diz que nós não herdamos a culpa de Adão, segundo o pecado ancestral. O pecado ancestral é dos primeiros pais. Mas, com essa atitude, Adão e Eva enfraqueceram a natureza humana. Então, a natureza humana adquiriu uma certa tendência para os pecados. Mas que o ser humano, com a graça divina, ele pode vencer. E ele pode até se tornar impecável com a ajuda de Deus. Tá? Essa é a teologia ortodoxa. Essa é a verdade de fé professada pela igreja. E, por exemplo, o pecado original, a criança nasce e ela é suja, ela é inimiga de Deus. Tem ainda a questão da dupla predestinação, que a natureza é totalmente depravada. Tem a questão do filioque, tem a questão ainda da infalibilidade papal, que é um dogma falso, que isso nunca existiu na patrística. Então, nesse ponto, a moça mandou bem. Já no item 2, mas vamos ouvir ela falar, tá? Antes que você me venha com o papo de Pedro, senta com a nerd. Um minuto pra ficar mais inteligente pra vida toda. Sim, Pedro foi o primeiro pregador da igreja, depois tivemos os pais apostólicos, existia sim uma tradição e a igreja era chamada católica e não era como a de hoje. Ela só surgiu em 590, quando o Papa Gregório Magno organizou a igreja como uma instituição global. A igreja... Muito bem. Resumindo, ela diz que a Igreja Católica, tal como nós a conhecemos, ela surgiu com Gregório Magno, que globalizou, uniformizou a igreja e começou a mandar em tudo. Não sei de onde ela tirou essa informação, mas isso não corresponde às verdades do fato. Repito, a moça acredito que esteja equivocada, não de má fé.
Bom, eu trouxe aqui a obra O Papa e o Concílio, tá? É uma obra em 2 volumes, que foi escrita por Inácio von Dollinger, um padre que se tornou velho católico. E aqui está o pseudônimo dele, Janus. Na verdade, o tradutor foi Rui Barbosa, e o Rui Barbosa contribuiu com a obra escrevendo um dos volumes e o outro volume é do Dollinger. Bom, na página 79 da obra que eu tenho em mãos, a obra vai mostrar que o contrário do que a moça falou. Gregório Magno reconhecia ainda aos imperadores o direito de confirmar a eleição dos papas e convocar os sínodos. Tão odioso e ímpio lhe parecia o título de bispo universal que, como invenção diabólica, o estigmatizou. De mim, sem a menor hesitação, digo, escrevia ele a Ciríaco, patriarca de Constantinopla, que quem quer que se chame bispo universal, ou tal título cobice, é por seu orgulho precursor do anticristo, porque isso é pretender levantar-se acima dos outros. Muito bem. Então, São Gregório, segundo o texto que eu li agora, ele concedia aos imperadores convocar sínodos, de confirmar a eleição do Papa, e que São Gregório não queria ser um bispo acima dos outros bispos, não concordava com o título de bispo universal. Então, é bem diferente do que a moça falou. Vamos ouvir o item 3 da moça, que ela fala que o cânon dos livros estendidos com os deuterocanônicos foi criado no século XVI pela Igreja Católica, com o objetivo, com o fito de conter o crescimento protestante. A igreja primitiva não usava os livros apócrifos na Bíblia, eles só entraram no cânon para conter o avanço protestante. Bom, na Igreja Ortodoxa, o cânon do Antigo Testamento foi alvo de muitos debates, de muitas disputas, mas teve disputas porque não é um dogma, não é uma verdade de fé. Não é uma verdade de fé. Porque não foi Cristo que revelou qual é o cânon verdadeiro, qual cânon é melhor, se é o cânon estendido com os deuterocanônicos ou se é o cânon com um cânon palestinense de 39 livros. Então isso é livre. Inclusive tem dentro da ortodoxia igrejas como a Igreja Russa que usa o cânon de 39 livros, tá? Então nunca foi unanimidade na igreja. Inclusive há padres que aceitam o cânon palestinense e há padres que aceitam o cânon da Septuaginta. Então vou citar aqui que a moça está errada, tá? A Bíblia, no caso da Igreja Romana, não foi ali escolhido por causa dos protestantes, né? O cânon com os livros deuterocanônicos, que ela erroneamente chama de apócrifos, é uma coisa tardia, é uma coisa antiga, né? Uma coisa muito antiga, não tardia, antiga. Uma coisa muito antiga. E eu vou citar aqui 2 textos, tá? Eu vou usar o livro que eu já apresentei para vocês algumas vezes no canal. Eu amo esse livro aqui, é um manual, é um dicionário, estou usando ele todos os dias, que é o Dicionário de Crença dos Cristãos Primitivos de David W. Berkot. Mas antes de eu citar sobre o cânon, quem é o David Berkot? O David Berkot, ele foi testemunha de Jeová na sua juventude, depois ele estudou, aí ele entrou na igreja anglicana, se fez ministro da igreja anglicana e depois abandonou
e se tornou um anabatista conservador, que ele segue essa linha até o presente dia. Então esse livro aqui foi escrito por um protestante, de uma editora protestante. Portanto, o autor ele é insuspeito e também a editora é insuspeita. E sendo assim, o testemunho do autor é muito melhor porque ele é insuspeito. Bom, ele baseia esse dicionário na obra dos padres antenicenos em inglês, que são 10 volumes. Tá? Então vamos agora aqui ler sobre o cânon. Vou ler 2 textos. Tá? 2 textos. Sobre o cânon do Antigo Testamento. Aí ele vai citar Meritão, bispo de Sardes, que viveu no século II e ele escreveu essa obra no final do século II. Merito para seu irmão Onésimo saudações. Movido pela tua consideração pela palavra, você tem geralmente expressado um desejo de obter algumas citações retiradas da lei e dos profetas acerca do Salvador. Em função disso, eu fui ao leste, me dirigi ao exato local onde essas coisas foram pregadas e aconteceram. Tendo me tornado acuradamente familiarizado com os livros do Antigo Testamento, eu escrevi seus nomes abaixo e estou enviando a lista para você. Seus nomes são como seguem: os 5 livros de Moisés, Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, os 4 livros de Reis, os 2 das Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão e também a Sabedoria, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas, Isaías e Jeremias, os 12 profetas contidos num único livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. Desses eu retirei minhas citações, dividindo-as em 6 livros. Então nós temos aqui o testemunho de Meritão de Sardes, que coloca entre os livros canônicos um livro deuterocanônico, que é a Sabedoria. Ele coloca em pé de igualdade a Sabedoria. Ele coloca em pé de igualdade com os outros livros do Antigo Testamento. Isso eu estou falando de Policarpo, estou falando de Melito, estou falando de Melito ou Meritão, tanto faz, né, a pronúncia, Meritão de Sardes, ou Melito, como queiram. Ele é do século II e citou um livro deuterocanônico que a moça chama de apócrifo. Agora vamos para as constituições apostólicas, que foram consignadas no século IV. Permitam que os livros a seguir sejam considerados santos e veneráveis por vocês, tanto do clero quanto dos leigos. Do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, 1 de Josué, o filho de Num, 1 dos Juízes, 1 de Ruth, 4 dos Reis, 2 de Crônicas, 2 de Esdras, 1 de Ester, 1 de Judite, 3 dos Macabeus, 1 de Jó, 150 Salmos, 3 livros de Salomão e 16 profetas. Além desses, cuidem para que as pessoas jovens entre vocês aprendam a sabedoria do grande estudioso Siraque. Constituições apostólicas que foram escritas no século IV. Só que ele cita o Eclesiástico, Judite e os 3 Macabeus. Então, havia quem acreditasse que esses livros, que ela chama de apócrifos, já eram considerados canônicos por uma parte da igreja. Bom,
para então o próximo tópico. Tá? O próximo tópico. Se reunia em casas, praças ou catacumbas. Só em 313, com o apoio do imperador, os templos foram construídos, transformando o culto simples em uma reunião elitizada. Bom, ela falou que antigamente os cristãos se reuniam nas catacumbas e nas casas das pessoas. Mas doravante, doravante não é a palavra correta, mas ali no reinado de Constantino começou a se produzir, construir templos, tá? E ter uma reunião elitista, segundo ela. Mas reunião elitista tem as seitas protestantes. Veja, o André Valadão com a sua igreja que tem área VIP no culto, para que as pessoas se sintam especiais. Então, se ela tinha que criticar alguém, não é o surgimento das catedrais, mas que numa dita igreja protestante, o pastor ou alguém quer ganhar dinheiro e cria lugares VIPs. Muito bem. Vamos para o quinto ponto. E aí é a coisa mais grave aqui. Vamos ouvi-la falar. A igreja primitiva não cultuava santos. Isso começou séculos depois, quando o cristianismo se misturou à cultura pagã romana, que já tinha o costume de divinizar heróis e antepassados. Essa prática foi incorporada gradualmente com a justificativa de honrar pessoas piedosas, mas acabou se tornando culto e intercessão, não ensinados pelos apóstolos. Muito bem. Ela falou que a igreja primitiva não acreditava na veneração dos santos. Vou usar o mesmo livro aqui, tá? Não vou pegar todas as citações, senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Vou selecionar alguns textos sobre os mártires, tá bom? Deixa eu ver aqui. Policarpo foi agora coroado com a coroa da imortalidade, tendo sem sombra de dúvida recebido sua recompensa. Ele fez o melhor que pôde para que nem o menor dos registros de Policarpo fosse retirado por nós, pois muitos cristãos desejavam fazer isso e se tornar possuidores de sua carne santa. No entanto, é ignorante do fato que não é possível que nós abandonemos a Cristo, nem adoremos a qualquer outro, pois nós adoramos de fato como sendo Filho de Deus. No entanto, quanto aos mártires, como discípulos e seguidores do Senhor, nós os amamos dignamente com base em suas afeições extraordinárias para com o próprio rei, martírio de Policarpo. Ali por volta do ano 135. Bom, São Cipriano. Anote os dias nos quais eles partiram, a fim de que possamos celebrar sua comemoração entre os memoriais dos mártires. Nós celebramos aqui oblações e sacrifícios para as suas comemorações. São Cipriano, bispo de Cartago. Escrito por volta do ano 250. Quando o bendito mártir Paulo ainda estava no corpo, ele me chamou e disse: Luciano, traz a pressa. Deixa eu ler de novo. Quando o bendito mártir Paulo ainda estava no corpo,
Ele me chamou e disse: Luciano, na presença de Cristo, eu lhe digo, se alguém depois de eu estar retirado lhe pedir a paz, conceda em meu nome. Bom, acho que isso já diz tudo. Vamos continuar aqui a saga. Ela fala que as igrejas eram autônomas. Então, outro ponto para ela, né? Vamos ouvir aqui ela falando da igreja autônoma. Igrejas eram autônomas, sem uma hierarquia universal. Só séculos depois, com o enfraquecimento político em Roma, o bispo assumiu o título e papel de papa, algo inexistente na igreja primitiva. Então, as igrejas, sim. Na igreja ortodoxa, as igrejas são autônomas. O que une a igreja ortodoxa é a questão da fé, é a questão dos dogmas, é a questão da fé ensinada por Jesus Cristo, daquilo que não pode ser mudado. Então a unidade da igreja não se dá pela administração, mas por professar as mesmas coisas que foram ensinadas por nosso Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo. E aqui eu termino o meu vídeo, já me alonguei demais. Curta, comenta e compartilha. O like é super importante. Por que o like é super importante? Porque a plataforma vai entender que quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube vai recomendar este meu vídeo. Bom, para quem quiser me ajudar com qualquer quantia, para que eu possa comprar mais livros, melhorar o meu canal e tudo mais, deixo aí a minha chave Pix. E, no demais, eu me despeço de vocês e rogo a Nosso Senhor que se lembre de cada um de nós no seu reino. Bom, bendito seja Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.